Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos de 9 a 15. Repreendeu-os pela dureza do coração. Ide pelo mundo inteiro. O Evangelho de Marcos é muito cru e sincero. Como vimos ontem, a experiência da paixão e crucificação é tão dura e chocante que os discípulos não conseguem dar a volta. Mesmo depois do anúncio de Maria Madalena, mesmo depois dos discípulos de Emaús, ainda duvidam, e Jesus os repreende por causa da falta de fé, pela dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. Apesar dessa situação, dessa miséria humana, Jesus continua a enviá-los como antes, mais do que antes. Confia-lhes a evangelização do mundo. Ninguém tem direito de desanimar pelas suas fadigas e misérias. Precisa ficar mais concentrados na missão do que no nosso fracasso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, sabemos que o Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito, e Marcos é comparado a um leão, pela força com que escreve, pelas frases curtas e incisivas. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. O acontecimento da ressurreição é tão extraordinário que os apóstolos não acreditam em ninguém. Somente depois de fazer uma experiência pessoal do ressuscitado, depois de tê-lo visto e tocado, então creem. Isso se torna, irmãos, um testemunho de quanto a ressurreição é verdadeira. Mesmo com todo esforço, os pobres e simples apóstolos não podiam inventar algo tão grandioso e divino. A ressurreição de Jesus é incomparável, não há outra parecida. Lázaro ressuscita e recupera sua carne, mesmo que já estivesse se decompondo. Recupera sua feição, tanto que todos podiam reconhecê-lo. Mas com Jesus não acontece isso. É o mesmo e é diferente ao mesmo tempo. Uma mulher apaixonada e atenta como Maria Madalena não o reconhece. Imagine quanto era diferente do normal. Ela o confundiu com o jardineiro. Os discípulos de Emaús passam horas com ele e não se dão conta que é o próprio Jesus. Somente o reconhecem no gesto sacramental do partir o pão.
Escute o que fala Papa Francisco. Depois das aparições às mulheres, seguem-se outras mais. Jesus torna-se presente de modo novo. É o crucificado, mas o seu corpo é glorioso. Não voltou para a vida terrena, mas sim para uma nova condição. No início não o reconhecem, e os seus olhos só se abrem através das suas palavras e dos seus gestos. O encontro com o ressuscitado transforma, dá uma nova força à fé, um fundamento inabalável. Também para nós existem muitos sinais em que o ressuscitado se faz reconhecer. A Sagrada Escritura, a Eucaristia, os outros sacramentos, a caridade, os gestos de amor que trazem um raio de luz do ressuscitado. Deixemo-nos iluminar pela ressurreição de Cristo. Deixemo-nos transformar pela sua força, para que também através de nós, no mundo, os sinais de morte deixem lugar aos sinais de vida. De verdade, irmãos, para acreditar no ressuscitado, precisa amá-lo. A fé nasce do amor e promove o amor. Reflita bem. Quem mais é testemunha da ressurreição do que os soldados que deviam controlar o túmulo e viram a pedra se mexer e ele sair do túmulo? Você conhece algum desses soldados que se converteu? Claro que não. Preferiram o dinheiro e inventaram aquela ridícula desculpa que estavam dormindo. Até hoje é assim. A ressurreição pode explodir diante dos teus olhos e você nem se dar conta, porque você não ama quem está ressuscitando. Vice-versa, quem ama, antes ou depois, reconhece Jesus. O amor é essencial para entrar em comunhão com o ressuscitado. Apesar da incredulidade e da dificuldade de acreditar e reconhecer Jesus, apesar da dureza de coração e da falta de fé, Jesus não desiste e mais uma vez com força declara: "Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura." Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O ressuscitado é aquele que continuamente nos envia. Depois de ter conhecido Jesus, de ter compreendido o seu poder imenso, ou seja, seu amor imenso, depois de tê-lo reconhecido vencedor da morte e ressuscitado, o nosso coração explode de alegria, de uma alegria imensa e contagiante, cuja vontade é se alastrar pelo mundo afora. Ide pelo mundo, anunciai a boa nova da ressurreição, da vitória sobre qualquer morte. Anunciai, 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 espalhem a alegria, sejam profetas de esperança. Tudo isso coloca asas aos nossos pés, e nenhum outro desejo será maior do que anunciar Cristo, nosso amor, nossa vida, nossa ressurreição. Pare um momento e pense: o que Jesus criou em mim? Que alegria eu posso anunciar aos meus irmãos que recebi de Jesus? Como o encontro com Jesus mudou a minha vida?
Agora reflita: a quem eu poderia anunciar isso, esta minha alegria contagiante, para torná-lo partícipe desta alegria, para fazer ele experimentar esta alegria? De qual forma posso fazer isso? Vamos, irmãos, agora reler novamente o Evangelho para mergulhar ainda mais na ressurreição. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Podemos escolher um propósito. A vida daqueles que Jesus encontrou como ressuscitado mudou totalmente. A nossa também pode mudar. Qual propósito podemos escolher? E agora, concretamente, como posso tornar vivo este propósito no meu dia de hoje? Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova da ressurreição. Paz e alegria a todos. Sejam minha testemunha. Paz e alegria a todos.
nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro